Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Territórios Sociais. Eu sou Luísa Leite, jornalista e apaixonada por contar histórias que fazem a diferença. E eu sou Patrícia Bragança, entusiasta do terceiro setor, entusiasta também dos direitos das mulheres e trabalho há muito tempo com organizações do terceiro setor. Estou muito feliz em trazer esse tema juntamente com mulheres incríveis hoje para essa pauta que é tão importante para a gente. E a gente entende a força que tem. O tema é um tema difícil, mas a gente precisa tratar dele, principalmente a gente pensando no mês das mulheres, o mês das mães que vem aí, e a gente vai falar com a Casa das Marias. Exatamente. A Casa das Marias é uma grata surpresa quando se trata do cuidado com mulheres em situação de vulnerabilidade social. Sim, isso mesmo, Paty. Então, apenas com 1 ano de existência, 1 ano e meio, né, meninas? As queridas Dani Guimarães e Natália Martins vieram para mudar as regras do jogo. Então, eu quero dizer que vocês sejam bem-vindas. Nós somos todas Marias e estamos com você na mesma causa. E eu queria que a gente começasse um pouquinho falando por quê, né? Por que fazer parte dessa causa? Por que essa missão, né? Como que isso veio para o coração de vocês? Ô Lu, primeiramente eu quero agradecer de estar aqui, pelo o convite de participar do Territórios Sociais. A gente ficou muito feliz, é uma honra. E, inclusive, parabenizar vocês pela iniciativa de dar espaço para que a gente estivesse aqui hoje falando sobre isso, falando sobre esse tema. A gente sabe que é um tema realmente muito delicado. E, bom, como você disse, eu sou a Dani Guimarães, a Nath, que é a vice-presidente do projeto, está aqui também. Nós somos amigas há mais de 10 anos. Então, a gente já tinha uma conexão muito forte antes de começar esse trabalho. E nós conectamos com esse propósito porque nós vivemos episódios de violência na nossa vida pessoal. Eu, desde a infância, minha juventude, a Nath também, nós vivemos episódios de violência física, violência psicológica, violência sexual. E eu entendi, em algum momento, depois de muita terapia e de muito trabalho de cura, assim, que eu só consegui sair desse ciclo porque eu tinha alguns privilégios. E eu não falo nem privilégios financeiros, não. Eu falo privilégios de ter uma rede de apoio, de ter amigos, de ter família, fora, né, daquele contexto de violência, que me fortaleceram de alguma forma. E eu entendi que muitas mulheres não têm esse privilégio, muitas. E elas ficam nesse ciclo de violência até morrer mesmo, assim. E eu falei, bom, alguma coisa precisa ser feita sobre isso. O que está sendo feito não é o suficiente, visto os índices de violência que a gente tem, né, no Brasil hoje, no nosso estado. E eu levei isso como um propósito de vida pessoal meu, assim, de salvar a vida de outras mulheres, de empoderar outras mulheres, de trabalhar ao lado de mulheres e me conectar com mulheres. E eu levei esse propósito para a Nath, falei, amiga, eu tô com esse ideal, com essa ideia, com esse sonho. E eu nem perguntei, ela falou, eu tô com você, eu vou com você. O que a gente precisa fazer agora? E aí a gente sentou e começou a planejar como que seria, o que a gente faria, como que seria o projeto. E 1 ano e meio depois a gente está aqui. Sim, e essa conexão, né, que vocês têm com outras mulheres, ela se dá de maneira fácil, é tranquila, as meninas se aproximam até vocês, conversam com vocês, ou é difícil esse primeiro contato? Como que é esse primeiro momento, quando elas sofrem a violência? Eu vi que vocês têm o Instagram e elas podem ali se comunicar com vocês. Elas rapidamente se dirigem a vocês ou tem uma primeira resistência? Como é que é isso? A gente busca fazer rodas de conversa, palestras de uma forma mais sutil, que elas se sintam acolhidas ao ponto de chegar até a gente e falar sobre isso, né? Porque é um assunto que ninguém quer falar sobre isso. É um assunto que não é falado. Por questões culturais, por questões sociais, medo, então, né? E medo, né? E traumas. Vergonha. A gente sabe muito bem como é isso. Então, a gente tenta passar essa informação de uma forma que elas se sintam bem para falar sobre isso, e elas acabam falando, assim. Então, quando a gente começou, né, o projeto, muitas pessoas ao nosso redor que a gente, né, não sabia que passava por isso, a gente descobriu dessa forma.
No início a gente fez esse movimento, né? Olha, galera, a gente começou um projeto sobre isso e tal, e aí nós começamos a fazer os encontros e depois, naturalmente, nós conquistamos uma confiança, né? Uma credibilidade onde a gente é acionado o tempo inteiro. Por uma amiga que termina um relacionamento e percebe que é abusivo e quer compartilhar com a gente de algum, né? Quer compartilhar com a gente, ou numa palestra que a gente está dando, e aí no final da palestra as mulheres nos procuram para contar um episódio que elas estão vivenciando, e aí no próprio Instagram a gente sempre recebe, a gente consegue prestar assistência através desse contato que as mulheres buscam, tanto no nosso WhatsApp, tanto no nosso Instagram. Então, depois, naturalmente, as mulheres se conectam conosco, assim, através desse trabalho que a gente veio fazendo nesse 1 ano. Hoje a gente não precisa mais... Oi, gente, nós estamos aqui, tal. As pessoas já estão nos buscando, nos procurando para compartilhar, para pedir alguma ajuda, Às vezes é só uma conversa. Às vezes a pessoa precisa só se abrir, ela precisa só contar, desabafar e receber um acolhimento, uma palavra de apoio, uma palavra de estamos juntas, sabe? A gente está com você não está sozinha. E a pessoa já fica bem mais leve, mais tranquila. Hoje a gente já conseguiu alcançar essa credibilidade, assim. Sim, e as meninas, elas vivem isso, se aproximam de vocês. E qual que é o próximo passo, assim? É acionado a parte jurídica, psicológica? Como que funciona hoje na prática, assim? Uma pessoa se aproximou de vocês e pediu essa ajuda. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter o tato para entender o que aquela mulher precisa. Então, a gente teve casos desde mulheres que precisavam apenas desabafar e contar o que vivenciaram, né? Porque, às vezes, não consegue contar para as amigas porque é julgado, a família porque tem vergonha. Então, a pessoa precisa só conversar. Mas a gente já resgatou mulheres de cárcere. Então, a gente teve que envolver a polícia, a gente teve que envolver a procuradoria, a gente teve que envolver o Ministério Público. Então, assim, cada caso é um caso. Então, tem casos que a gente aciona as nossas advogadas, tem casos que a gente aciona as nossas psicólogas, tem casos que a gente mesmo consegue conversar e tem casos que a gente precisa mover o mundo para tirar a mulher daquela situação. Então, em cada caso, realmente é muito, muito específico. Essa rede, né, que vocês construíram aí 1 ano e meio, né, um desafio grande, com uma meta grande, assim, de ambiciosa no sentido, né, de trazer esse tema e movimentar. Como foi essa articulação para que vocês conseguissem acionar toda essa rede em prol da causa? Tem hora que eu acho que a gente é louca. Sim. Tem hora que a gente, nós estamos loucas. O fato é esse. Mas vem de uma ousadia natural nossa, assim. Porque a gente, no início, no primeiro mês, nos primeiros dias de projeto, a gente foi bater na porta de pessoas grandes. E aí de pessoas que a gente conhecia e de pessoas dos contatos que a gente já tinha. E até hoje, nós vamos batendo na porta das pessoas. Falando, olha, a gente tem um projeto, nosso propósito é esse. A gente já escutou muitos nãos, eu já escutei que a gente precisava desistir. Desiste disso, você está maluca. Mas tem outras pessoas que falam, não, a gente bota fé demais, a gente está com você, vamos fazer isso, isso, isso. E aí, nesse 1 ano de projeto, a gente deu passos enormes. Mas foi por insistência, assim, foi por ousadia mesmo. Eu acho que o âmbito social te pede isso, né? O projeto ele foi desenhado primeiro para ser esse lar, esse abrigo, né? Foi mudando isso com o tempo. Como é que foi isso? Assim? Justamente por essa falta de noção do que a gente ia enfrentar. Sim. A partir do momento que a gente assumisse essa causa. Porque, inicialmente, nós pensamos, vamos ser uma casa de acolhimento para as mulheres. E aí, dentro dessa casa, a gente vai tratando essas mulheres, não, com terapia, oficinas, e a gente vai fazendo com que elas se tornem independentes. Então, a gente traria também formas delas... como que fala? Uma independência financeira. Delas se reestruturar, assim, formas delas se manterem, né, independentes, então, de fazerem renda, de construírem renda e tal. E aí, inclusive, a nossa ideia é que com essas mulheres a gente consiga trabalhar a nossa marca Casa das Marias. Esse é um plano futuro.
para que a gente consiga trabalhar com essas mulheres e as mulheres que se interessarem, né, por esse mercado, elas consigam se conectar conosco a ponto da gente gerar emprego para essas mulheres. Então, esse é um plano futuro nosso. Mas aí, no início a gente desenhou isso no mundo das ideias. O plano futuro e o inicial, né? Porque a gente pensou no planejamento lindo, maravilhoso, que a gente ia ter 2 vieses, né? Que era a casa de acolhimento e a marca, né? Casa das Marias. Sim, e essa que marca uma coisa iria sustentar fundos, né? isso, porque é mais fácil a gente fazer isso pelas nossas próprias pernas do que depender de outras questões, enfim, sociais e tal. E aí, a demanda foi um pouco mais alta do que o nosso planejamento, infelizmente. Então, a gente teve que acelerar essa questão e nós do acolhimento. Nós tivemos vários percalços. Além da demanda ser muito grande, né? Por exemplo, a gente falou, olha, nós temos aqui um projeto social que acolhe mulheres que são vítimas de violência. Pronto, aí já apareceu 1 milhão de casos. E o nosso primeiro caso foi resgatar uma mulher de um cárcere de 3 dias, onde ela teve o cabelo cortado na faca, o corpo cheio de gasolina, e a gente precisava tirar essa mulher de lá. Foi o nosso primeiro caso. Uma menina, na verdade, né? Uma menina, uma menor de idade. Foi o nosso primeiro caso de acolhimento. E a gente falou, ok, então se é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente está aqui para fazer. E aí nós articulamos tudo para que a gente conseguisse ir para outra cidade com uma equipe de polícia para resgatar essa mulher e tal. E aí, mas mais do que isso, a gente entendeu que o mais difícil é fazer com que as pessoas se conectem com o nosso propósito. Nós entendemos que a violência contra a mulher, ela é uma questão e ela fica velada na sociedade, sabe? Ela fica velada. Então, é muito mais fácil quando você constrói um projeto para idosos, quando você constrói um projeto para crianças, quando você constrói um projeto para jovens em situação de dependência química. É muito mais fácil, porque as pessoas conseguem falar sobre isso. Só que a violência contra a mulher, ela está enraizada na nossa sociedade. Então, um amigo seu, ele já foi agressor. Um pai seu já foi agressor. Você tem um amigo agressor. Você cometeu violência. Então, você não quer falar sobre isso. As pessoas não querem falar sobre isso. A urgência desse tema. Olha aí o que você está dizendo. As pessoas não querem. E aí, foi o nosso primeiro desafio, que era... Bom, a gente tem um projeto, a ideia é incrível e eu acho que as pessoas vão nos apoiar e a gente vai conseguir apoio. E aí a gente batia na porta, a gente escutava assim, vamos ver, né? A ideia é ótima, mas no momento a gente não consegue ajudar. No momento a gente não consegue ajudar. A gente não está preparado para isso agora. Mas a gente, paralelo, participava de um outro projeto que era para crianças, para idosos e tal. E numa ação de Páscoa, as pessoas conseguiam 15 mil reais. Porque todo mundo doava, todo mundo participava, todo mundo apoiava o projeto. Vamos dar marmita na rua para as pessoas em situação de rua. Todo mundo quer participar, todo mundo quer se voluntariar, todo mundo quer. Mas o tema violência contra a mulher, ele ainda é muito nadar contra a corrente, assim. E é muito ainda difícil. É tabu, né? Muito. Ainda é. Para você ter uma noção, a única empresa as 2 únicas empresas que apoiam o nosso projeto hoje, que se conectaram conosco, são dirigidas por mulheres. E é por isso que elas se conectaram. São dirigidas por mulheres. Em todas as outras empresas que a gente bateu na porta, que a gente apresentou nosso projeto, que a gente buscou apoio, a resposta é, a gente vai ver, vamos ver e tal. Mas são empresas que doam trocentos recursos para outros projetos que não tratam do mesmo assunto. E aí esse foi o nosso primeiro desafio, assim, e balde de água fria, que a gente entendeu que não seria tão simples de manter o projeto da forma como a gente tinha desenhado e estruturado. E aí nós tínhamos uma estrutura inicialmente, né, quando a gente decidiu iniciar o projeto, nós buscamos essa estrutura e o primeiro apoiador que a gente conseguiu foi o dono desse imóvel. Ele reduziu o aluguel e fez um contrato simplificado para nós. E nessa casa cabiam cerca de 12 a 15 mulheres. Só que para manter toda a estrutura, para a gente acolher 12 a 15 mulheres, nós precisávamos girar 50 mil reais por mês. Então, a gente mantinha a estrutura para que a gente tivesse algo concreto para apresentar para as pessoas,
Mas a gente só podia acolher um caso de cada vez, porque a gente não tinha recurso suficiente para manter aquilo funcionando, né? Para manter a mulher confortável, alimentada, com toda a estrutura que ela precisava, a gente só podia pegar um caso de cada vez. Então, teve mulheres que ficaram com a gente 3 meses, teve mulher que ficou com a gente 6 meses. E aí a gente entendeu que o nosso impacto dessa forma estava sendo muito pouco. E então, que talvez esse não seria o passo para a gente começar o nosso trabalho. Por mais que seja o nosso sonho, talvez a gente tenha começado com muita sede ao pote, assim. Dani, então, dentro desse contexto que você traz, porque esse tema é um tema, sim, complexo, porque nós falamos de cultura, né? E cultura latino-americana, né? E não, na verdade, isso é um problema que acontece no mundo todo, né? Mas a gente sabe que esse lugar da mulher, né? Na nossa cultura fazer o que vocês estão fazendo é complexo porque a gente trata de desconstrução de uma cultura, de um lugar em que a mulher também se coloca no sentido, ela se percebe, né, num lugar frágil e sem voz. Sim. Muitas vezes, né, onde eu vou falar, né, com quem eu vou falar. Me recordo há um tempo atrás, não vou saber citar aqui exatamente a fonte, nós temos essa realidade que, sim, ela acontece com mulheres com uma situação econômica, né, ou um grau de escolaridade maior ou menor em diversas classes sociais, mas existe essa realidade de mulheres que são dependentes economicamente e se submetem a viver nessa condição, não por um desejo ou uma vontade, mas porque ela não tem para onde ir, né? E aí a Casa das Marias aí vem como uma luz, né? Mas existem também mulheres que estão numa condição em que elas têm autonomia financeira, elas têm a sua profissão, mas elas estão cativas dentro de relações tóxicas, abusivas, e não conseguem sair, né? Então, trazer esse tema para a pauta, né? E discutir isso de uma maneira muito aberta é muito necessário, né? Isso que vocês estão fazendo. Quando a gente vai dar palestra, uma das primeiras coisas que a gente fala, porque a violência física, ela é muito clara. Todo mundo sabe, né? Que uma mulher está sofrendo violência física, só que o agressor, ele não começa um relacionamento dando um tapa na cara da mulher. Ele não começa um relacionamento empurrando a mulher. O primeiro movimento que ele faz é aprisioná-la mentalmente, emocionalmente. E aí que vem a violência psicológica. Assim, hoje a gente tem uma lei no Brasil que foi homologada em 2021, que é a 14.132, se eu não me engano, e ela trata especificamente da violência psicológica, justamente por isso, porque a violência física, ela é o final do ciclo. O ciclo, ele começa na violência psicológica. Então, a partir do momento que a mulher conseguir identificar que ela está sofrendo violência psicológica, ela já pode denunciar o agressor. Hoje a gente tem uma lei que nos resguarda nesse sentido. Então, a manipulação, a coerção, a ameaça, a humilhação, os xingamentos, tudo isso é violência psicológica e está na lei hoje. Então, a partir do momento que você se percebe numa situação de manipulação ou de diminuição, ou de humilhação, de qualquer dessas situações, você já pode denunciar o agressor. O difícil é a mulher entender que ela está e aceitar que ela está vivenciando isso. Por quê? Porque o homem é um movimento, gente, que é muito louco isso. Ele comete uma violência e depois comete e traz um agrado. Um afeto. Um afeto. Eu recentemente vi um vídeo no Instagram, foi uma encenação, falando exatamente, foi essa semana, em que a atriz, ela era agredida fisicamente e depois ela era beijada. Ela era agredida e beijada. Então,
que confusão é essa na mente da mulher, né? Que amor é esse, assim? Eu sou amada ou sou, né? Ou não? Esse amor agressivo, esse amor que me machuca, isso é amor? O primeiro movimento que o homem faz, né, nessas situações é se tornar o príncipe encantado e trazer todas as soluções para os seus problemas e trazer te carregar para suprir todas as suas carências e suas vulnerabilidades. Então, você, de repente, se encontra na relação mais incrível que você teve. E aí, depois, ele começa a te aprisionar. E assim, são movimentos muito sutis. Tipo, nossa, eu tive um dia tão difícil hoje. Você vai sair com suas amigas mesmo? Ou, sabe, assim, uma coisa muito... te pedir desculpa por alguma coisa que você... não, ele fez, mas ele te faz pedir desculpa por aquilo. A manipulação é tão grande que você fala, não, realmente, né, eu tô sendo muito cruel. E é muita ingenuidade da nossa parte pensar que num relacionamento agressivo e abusivo só tem momentos ruins, porque não tem. Tem viagens maravilhosas, tem jantares incríveis, tem momentos de relação de intimidades incríveis, intensas, tem olho no olho, sabe? Tudo isso faz parte de uma relação abusiva e agressiva. É muita ingenuidade da nossa parte pensar que é horrível o tempo inteiro. E é isso que aprisiona uma mulher. Porque na hora que ela tá vivendo aquela violência e aí ela fala assim, nossa, vou embora, vou largar esse cara. E aí passam 2 minutos e ele fala, pelo amor de Deus, tudo que a gente viveu, você vai largar aquilo tudo, olha o que eu fiz por você, olha o que a gente já vivenciou. E aí você fala assim, nossa, será que eu estou exagerando? Será que eu não estou pegando pesado com ele? Sabe, assim? O problema é comigo mesmo, né? Comigo mesmo. E além dessas questões internas do relacionamento abusivo, a gente também tem as questões externas, né? O julgamento, a desinformação. A gente percebeu, né, nessa caminhada que as mulheres não sabem os direitos que elas têm. Não sabem sobre leis. Uhum. Muita gente chega pra gente e fala assim, olha, eu tenho esses casos, o que eu faço? Tem mulheres que não sabem denunciar um caso, não sabem o número de denúncia. Então, assim, é tão velado esse assunto que as pessoas não têm informação, não procuram informação sobre esse assunto, sabe? Então, além de ser uma questão de um relacionamento abusivo entre um casal, é externo, sabe? É de uma sociedade como um todo. Então, se torna um desafio ainda maior, sabe? Ser mulher, estar nessa posição. Então, é o que a gente busca também sobre o que a Dani falou, sobre mudar a estratégia, é chegar nessa parte da conscientização. Sim. Sabe? É impactar dessa forma, porque não adianta a gente acolher a mulher quando ela está num estado de calamidade, vulnerabilidade, sendo que a gente não falou sobre isso com ela. Então, se a gente tivesse essa informação lá, a gente não ia passar. O posicionamento seria outro, né? Eu vejo que vocês participam muito de eventos, né? E eu fico impressionada com a sua coragem, assim, você subindo um trio elétrico e falando com as pessoas em relação a essas relações abusivas que podem acontecer num evento. E independente de ter essa casa ou de ter um galpão, não sei como é que vocês estão desenhando isso nos próximos anos... E até as ações que vocês vão promover, vocês têm feito um trabalho de sensibilização nos lugares mais, assim, diferentes possíveis. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Assim, isso é muito importante ser falado num evento, que tá todo mundo com a guarda baixa. Exatamente. E vocês chegam lá e começam a falar. Exatamente. Sobre um problema, um assunto que é super difícil que a gente está comentando aqui, né? Como é que é isso? Exatamente. E eu ia até... falar sobre a estratégia de projeto, quando a gente entendeu que nós estávamos impactando pouco, visto que a gente tinha pouco recurso para acolher poucas mulheres, e pegando o gancho sobre o que a Nath falou, que nós entendemos que a gente estava remediando. A gente não estava prevenindo, a gente não estava trabalhando na causa, a gente estava tratando os sintomas, né? E aí a gente falou, bom, como que a gente transforma na nossa forma de trabalhar para causar mais impacto? Então, vamos trabalhar na conscientização. Porque existe... Vamos lá. Nós, hoje, temos no Brasil a 3ª melhor lei, que é a Lei Maria da Penha, de combate à violência contra a mulher. Em contrapartida, nós somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo. E Minas Gerais é o 2º estado que mais mata mulheres no Brasil. E é meio incoerente, né, a gente falar sobre isso. Então, por quê? E aí, a gente começou a pesquisar e buscar
sobre isso, nós temos uma coisa chamada machismo do inconsciente, ou o machismo estrutural, que é, né, ali paralelo ao racismo estrutural. Tá na raiz das pessoas, tá na cultura, tá na nossa cultura, tá no nosso sangue o machismo. E eu falo nosso sangue porque tem muitas mulheres também machistas hoje ainda. A roupa dessa mulher, a postura dessa mulher também. Né? A gente carrega isso. Pensando sobre isso, nós falamos, então, qual que é o nosso trabalho? Desconstruir as pessoas. Conscientizar as pessoas. Isso. Que sejam homens, sejam mulheres. E quando a gente promove um evento para falar sobre isso, só vai mulheres. Sim. Os homens não querem falar sobre isso. Exatamente. A gente precisa falar para os homens. homens. E a gente pensou, né, tão vamos falar assim, né, sutil, que a gente começou a vender bebidas em estágio, em evento, e contrapartida falar sobre isso. Então, a gente conseguia aproximar dos caras. E a gente começou a promover samba, a gente começou a promover festa junina, a gente começou a promover evento de cultural para que a gente para trazer os nossos amigos, os nossos parceiros conhecidos e falar sobre isso. E quando a gente vai falar sobre isso no palco, que a gente vai falar sobre isso no trio, que seja num festival, a gente fala direcionado para os homens. Sim. A gente fala, você homem que está aqui hoje, a violência é cometida por um de vocês. Nós, mulheres, nós somos as vítimas e a gente está cansada de saber. A gente precisa que vocês se conscientizem, que vocês tenham postura na rodinha de amigos de vocês, que vocês tenham a postura de não encostar numa mulher que está aqui hoje, que você entenda não é não. Que não é não, o que significa respeitar uma mulher. E aí a gente direciona, e aí a gente sacou que isso era incrível. E além disso, que isso foi um trabalho maravilhoso que a gente começou a fazer. Além de falar sobre isso, a gente ter esse ponto de acolhimento dentro dos eventos. Eu vi sobre então, isso, muito interessante. Também 2 vieses, né? Falar sobre isso direcionado para homens e ter um local que elas se sintam seguras para ir lá e falar assim, olha, aquele cara ali me assediou. Sim. Aquele cara ali fez isso comigo. Nossa, eu tô... Né? Uma amiga chega assim, olha, me ajuda, minha amiga tá muito, né... Tá num estado muito vulnerável, o que eu faço e tal. A gente não vai te deixar sozinha pegar um Uber, a gente não vai te deixar sozinha ir embora, toma uma água. Então, assim, acolher, né? Que é também um ponto que a gente, né, nunca vai deixar, né, de lado, e conscientizar. Naturalmente, surgiu um produto disso, que é esse ponto de acolhimento dentro dos grandes eventos de BH. Foi depois daquele incidente com o Uber que aconteceu? Eu acho que o nosso primeiro ponto de acolhimento foi antes, que foi no Festival Sarará. A produtora, a dona da produtora do Sarará é uma grande amiga, e aí a gente sentou para conversar sobre isso, como a gente poderia, como eu falei, a gente é ousada, ia lá bater na porta das pessoas, e a gente pensou como a gente poderia trabalhar juntas, e a gente fez uma ação no Sarará nesse sentido. E deu muito certo, foi muito importante. E aí depois da questão do Uber, nós fomos um projeto que levantou nossa bandeira, a gente foi até a prefeitura, a Itatiaia chamou a gente. Conta rapidinho só para nós isso. O que aconteceu sobre esse incidente, porque alguém talvez não saiba, se você puder. Claro, teve aquele evento do Tiaguinho, o Tardezinha, né, aqui em Belo Horizonte, no Mineirão. E essa menina, tinha uma menina que estava nesse evento com uns amigos, e eram homens, esses amigos, ela ficou muito alcoolizada. E esses amigos, para liberar ela logo no final do evento, tacaram ela dentro de um Uber e mandaram ela para casa. Dizem que tentaram ligar para o irmão dela, ninguém atendia, e mesmo assim eles optaram de deixarem ela no Uber para casa. Esse Uber chegou na porta da casa dela, ninguém atendia, porque esse irmão dela estava dormindo, e ele tocou campainha várias vezes, ninguém atendeu. E ele achou que era por bem deixar ela encostada num poste, no meio da rua. Gente, não se faz isso nem com comida do iFood. Vocês vão me desculpar. Assim, né? Obviamente que a culpa do desfecho dessa história não é só do Uber, mas nem o iFood pega a sua comida e deixa na calçada e vai embora, né? E aí esse motorista deixou essa menina num poste, e aí passou um terceiro homem, o 5º homem na caminhada dela da noite, e viu essa menina lá desmaiada, pegou essa menina, colocou... Gente, as imagens assim, partiu o coração. Me fez muito mal. Ele coloca ela como um saco de batata nas costas assim, e leva ela para um campo
de futebol perto de onde eles estavam e estupra essa menina, deixa ela lá e ela acorda inconsciente no dia seguinte nesse lugar. E aí a gente acordou com essa notícia na segunda-feira, eu acho. E aquilo chocou a gente de uma forma. A gente fez umas notas nas nossas redes sociais falando sobre isso, falando sobre como cuidar. Se uma mulher tivesse atravessado a vida dessa menina nessa noite, eu tenho certeza absoluta que o final dela não seria esse. Se ela estivesse com uma amiga, ou se fosse a irmã dela que estivesse esperando, ou se fosse uma motorista, uma mulher no Uber, nada disso teria acontecido com ela. Isso que me dói, que é onde entra o machismo inconsciente que a gente falou anteriormente, porque a nossa vida não tem valor. Sabe? Não tem importância. Como que deixa uma mulher numa calçada? É desumanização completa, né? Como que você é amigo, põe uma mulher dentro de um Uber e fala, tchau, com Deus, vou curtir aqui. Como que você faz isso, sabe? E aí a gente falou, como se fosse uma mulher atravessando o caminho dessa... Se fosse uma mulher passando na rua e visse essa mulher desacordada, ela teria feito alguma coisa, sabe? Enfim. E aí, no dia seguinte, a gente fez uma nota, mas sentimos que aquilo não seria o suficiente. Então, a gente homologou um ofício na prefeitura para que a gente conversasse sobre esse assunto. Nunca tivemos resposta, tá? Do prefeito. Não, nunca tivemos resposta. Porque a gente queria que regulamentasse, de alguma forma, ou o prefeito expedisse um decreto, ou que ele acionasse a Câmara para que a gente fizesse um projeto de lei, para que os motoristas tivessem um protocolo a seguir a partir do momento que eles carregassem alguém inconsciente dentro do carro. Ou seja homem ou mulher, né? Sim, que seja homem ou mulher. Mas assim, não é para culpabilizar o motorista, mas para que eles saibam o que fazer. Depois saiu uma reportagem falando que a não sei quantos metros tinha um hospital, tinha uma delegacia, sabe? Sim. Então, se a pessoa está desacordada no seu carro e você sabe o que fazer, deixa na delegacia mais próxima, deixa no hospital mais próximo. Alguém vai cuidar dessa mulher, não precisa ser você. Mas você também não pode deixar um ser humano no meio da rua. Sim. E aí a nossa intenção era essa. E nós nunca tivemos retorno sobre isso, apesar que depois disso a Uber começou a... Eu recebo até hoje as notificações da Uber falando sobre violência contra a mulher. Vocês chegaram a fazer alguma articulação com eles? Não, com a Uber não. Com a Uber diretamente não. Mas acho que nem precisou, né? Uhum. Assim, os aplicativos de transporte, eles começaram a fazer uma campanha sobre isso, porque eles perceberam que é falho a gente depender do bom senso do motorista, né? Pode ser um motorista muito legal, mas pode ser um cara que não tem noção nenhuma. Sim. E resgatando, assim, depois desse movimento todo que vocês começaram a atuar nesses eventos, como foi esse lugar de acolhimento? Aí depois disso, depois que as pessoas viram que a gente estava fazendo esse trabalho, né, lutando contra isso, aí a gente foi começamos a ser chamadas para participar dos festivais. E aí a gente... Foi muito legal, por quê? Porque um festival, um grande evento, ele tem 2 a 3 mil pessoas trabalhando ali na produção. E é impossível treinar todo mundo para que as pessoas saibam como lidar com uma situação de vulnerabilidade de uma mulher e de assédio. Então, a gente meio que supre essa dor. Porque se você avisa o seu barman, o seu segurança, a pessoa que tá na alimentação, fala, olha, tem um ponto de acolhimento de uma mulher ali. Se você vê alguma coisa acontecendo, você pode encaminhar para lá. É muito mais fácil do que se você for treinar todo mundo para lidar. E aí a gente meio que cuida dessa dor dos grandes eventos. Nesse sentido, a gente faz com que as mulheres fiquem muito mais confiantes e muito mais seguras para curtir, né? E ter uma experiência muito melhor num festival, num grande evento. E a gente melhora muito a imagem da produtora do festival, do evento, né? Porque demonstra que eles estão preocupados com isso e com esse cuidado. Então, é uma coisa muito legal. E alerta também aos abusadores, que eles fiquem ligados. Alguém está cuidando, alguém está ali. Sim. E eu ia entrar nisso agora. E a gente, em contrapartida, a gente pede um espaço para fazer essa campanha. Porque a gente consegue conversar com milhares de pessoas. Né? E o nosso trabalho fica mais fácil. A gente leva uma conscientização, por exemplo, o Sarará era 40 mil pessoas. Nossa. A gente conversou com 40 mil pessoas. O Caramelo, acho que foram 10 mil. O Equilibrista foram 5 mil pessoas. Então, a gente conseguiu escalonar o nosso trabalho de conscientização
assim, de uma forma surpreendente, maravilhosa. E um abusador, uma pessoa que já está mal intencionada, ela já fica, peraí, esse festival tem um negócio aqui que não vai ser... Ele fica mais esperto, fica mais alerta, com certeza. Dani, você tocou num ponto importante, falando dessa questão, né, do machismo, né, estrutural. E eu, como mãe de meninos, né, e educadora também, não posso deixar de trazê-los para essa consciência, né, quando vocês falam de sensibilização, conscientização, e trazer também para esse ambiente da educação a importância desse tema, porque vem as novas gerações, vocês já são reflexo, né, de trazer essa voz e trazer isso para dentro da pauta da educação, para dentro das escolas, de não normalizar, né? A violência já é um marco, né, assim, inconsciente, né, das pessoas. A gente vem de uma cultura, de uma raiz em que a violência vem dentro da história, né, da nossa história. Sim. E quando se trata desse lugar da mulher, né, principalmente, a prova de que eu sou homem, né, a mulher é minha, eu sou dono dessa mulher, então eu posso, né, machucá-la, eu posso falar de uma maneira que não é adequada. Essa desconstrução, ela é fundamental, né? Então, esse trabalho que vocês fazem de trazer, inclusive, essa discussão para dentro de políticas públicas, né? Isso é um tema que já existe legislação. Então, como que de fato, assim, a gente consegue pautar isso no legislativo, né? Sim. Para que, de fato, e no executivo, para que, de fato, sejam executadas ações concretas, educativas, para a mudança de mentalidade. Sim, então, não tem nada que deixe a gente mais feliz do que porque um outro braço que a gente tem do projeto são as palestras, né? A gente vai nas escolas, a gente vai nas empresas, a gente vai nas instituições para falar sobre esse assunto. Inclusive, amanhã a gente tem uma conversa com as mulheres que trabalham na SLU. Tá. E não tem nada que deixe a gente mais feliz do que quando a gente é convidado para falar nas escolas. Porque eu converso com meninos de 11, 12, 13, adolescentes que estão ali em construção. E a gente tenta voltar a palestra para eles, porque muitos desses meninos veem a violência dentro de casa. Sim. Né? Reproduzindo o pai com a mãe, o avô, o tio, eles veem. E então, eles são moldados para achar que aquilo é natural, para achar que aquilo é o normal. E aí, chega na escola, eu falo, olha, isso não é normal. Isso que você está vendo na sua casa não é normal. A gente não pode tratar uma mulher dessa forma. Se você pegar o celular da menina que você está ficando, é uma violência. Se você quiser ver alguma coisa no celular dela. Se você divulgar uma foto de uma menina da escola, é violência. Então, a gente consegue conversar com os meninos, porque as meninas, elas já estão mais atentas e é óbvio, né? A gente conversa com elas também para que elas desde cedo já consigam identificar sinais de abuso, sinais de um relacionamento tóxico, então para que elas não tenham que vivenciar o que eu vivenciei, por exemplo. Mas é muito legal quando a gente conversa com os meninos, porque eles ficam vidrados. Sim, eles ficam vidrados. Então, eu tenho certeza que 1, 2, 3 sementinhas a gente plantou, sabe? Nossa, não tem nada que acalante mais meu coração quando a gente vai conversar com as crianças, com os meninos na escola. É muito especial. Porque a referência, né, desse lugar do masculino, infelizmente, né, a gente tem uma mídia que fortalece isso, né? A violência ao lugar do masculino. Então, se é homem, tem que ser agressivo, não pode chorar, tem que ser forte, tem que... E aí, né, vem esse trabalho de vocês exatamente para poder plantar essa semente, então dá uma bugada ali, né, no cérebro desse menino, para dizer, opa, existe um outro eles lado. perguntam. Assim, né? Não aprendi assim, nossa, o que ela tá falando. E é legal porque depois eles vão falar sobre isso na rodinha de amigos deles depois, sabe? Com certeza, deve rolar. Talvez até com o pai, questionar o pai, mas por que você trata minha mãe dessa forma?
É muito Não é legal, sabe? Muito forte, né, gente? O trabalho de vocês para além das escolas. Tem alguém, né, no grupo de vocês, na instituição, que tem esse papel de conectar com parceiros, que faz essa ponte, até para buscar esses recursos também, para viver e viver bem, né, a ONG? Sim, inclusive ela está aqui. A gente pode convidá-la para falar melhor sobre isso, que é a Laura Costa. Ela é uma amiga pessoal nossa, mas é uma pessoa, assim, eu não tenho palavras para descrever o que é a Laura, a grandeza, apesar dela ter 1,48 m de altura, é uma mulher enorme, é uma pessoa enorme. Foi um prazer, é um presente do universo, assim, nas nossas vidas. E eu fico tão feliz porque é uma pessoa que é muito lindo quando alguém de fora compra seu sonho, sabe? E fala assim, não, eu boto fé no seu sonho, vou caminhar com você. E a Laura fez isso, assim, mais do que no início, né? Eu falei, não, vou te apoiar e tal. Ela, não, eu quero estar dentro do projeto com você. Como é que a gente faz para estar dentro do projeto com você? Eu falei, minha filha, é só você querer. O que você quer fazer dentro do projeto? Não, e aí a gente já vinha construindo uma relação de amizade muito grande e ficou muito especial quando ela falou, não, eu boto fé nesse sonho, eu vou caminhar com você. Então, hoje nós estamos firmes nessa, né, Laurinha? É isso. Trabalhar com a Dani é um prazer, é motivo de muito orgulho. Eu acredito no propósito da Casa das Marias, na forma como a casa nasce, na importância dela para a nossa sociedade e no processo de resistência que ela faz, né? Porque o nosso projeto para dar certo é o fruto do improvável. Tem um dado que fala pra gente que se a gente continuar no ritmo que a gente tá, a gente só atinge a igualdade de gênero no Brasil daqui a 259 anos. Isso é medido através dos índices de violência que a gente tem, da baixa paridade das mulheres em espaços de poder, como a política e como o mercado privado, como o judiciário. Então, se a gente continuar nesse ritmo, as nossas filhas não verão isso acontecendo, as nossas netas não verão isso acontecendo. Então, esse projeto é um projeto de mudança do improvável, porque a realidade que está lá é uma realidade que se impõe. Onde a gente precisa, sim, de falar sobre direito das mulheres, sobre conquistas femininas todos os dias, assim. Então, caminho com a Dani com muita alegria e tenho certeza que juntas a gente vai conquistar muitas coisas aí junto. E, mais uma vez, gente, obrigada pelo convite para estar aqui também, é um prazer. Fala para nós um pouquinho, Laura, do seu papel hoje dentro da instituição. Legal. Eu sou formada em Relações Internacionais, né, minha área de formação. Eu sou embaixadora hoje da ONU pelos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a Casa das Marias vem como um projeto também que já eu tenho certeza que vai ser signatário da ONU também por tudo que a gente constrói, que é de abarcar essa Agenda 2030. O que é a Agenda 2030? É uma agenda de desenvolvimento sustentável que a ONU deu para os países para que a gente cumpra e chega lá em 2030 um pouco mais avançado dentro desses tópicos. Ah, mas por que vocês estão falando disso? Isso é desenvolvimento sustentável, é só meio ambiente. Não. Os ODS compõem uma série de áreas temáticas como educação, como mobilidade urbana, como direito das mulheres, para que a gente tenha um mundo mais equilibrado e com maior grau de desenvolvimento para as nações. Quando a gente vê a ONU, ela entrega para os países essa agenda de uma forma muito de cima para baixo, sem nenhum fator vinculante, ou seja, não existe obrigatoriedade para que essa agenda seja cumprida. São as organizações locais que operam com o público no nível local, que ajudam a transformar consciências, que atendem quem está na ponta, que vão ajudar pouco a pouco a gente chegar nessa agenda. Não vai ser o poder público sozinho. Então, dentro da Casa das Marias, hoje eu estou na diretoria de Relações Institucionais para poder entender quem são os atores e as parcerias que a gente precisa de ter para fazer a casa ter a visibilidade necessária. Então, a Dani falou muito bem aqui sobre a nossa dificuldade temática, que é ninguém quer falar de violência contra a mulher. É quase que uma pauta invisível, né? A política mesmo finge que não é com ela. Coloca leis, faz propagandas e tudo mais, mas tudo muito no nível do raso, nunca no nível do profundo. Então, o meu papel é a gente trazer quais são as parcerias necessárias para que a Casa das Marias tenha a visibilidade e o apoio necessário na sociedade para que ela chegue lá. Hoje, para vocês terem noção, a gente toca o projeto sem R$1 de recurso público. Então, a gente não recebe nada. A gente tem algumas empresas apoiadoras, como a Dani falou, mas que mesmo assim são valores pequenos. E projetos e eventos beneficentes que a gente faz para poder manter o projeto de pé. Mas daí a gente vai vendo tanto que é uma questão estruturante, assim. Falar de violência contra a mulher é mexer num calo social que a gente ainda não está disposto. Por isso o dado é tão desanimador, né? E como voz desse projeto, assim, hoje a gente tem a oportunidade de falar sobre isso no podcast. O que é que você tem para falar
para esses possíveis investidores que desejem muito estar com você nessa proposta? Eu acho que tem 2 caminhos. A gente enxergar o mundo como ele é e como a gente gostaria que ele fosse. O mundo como a gente gostaria que ele fosse seria todo mundo compartilhando de consciências parecidas, onde todo mundo enxerga a violência contra a mulher como um fator primordial. Enxerga o empoderamento feminino como um fator primordial. Nós não vamos chegar nesse ponto. Pessoas pensam diferentes, vêm de culturas absolutamente diferentes e a gente tem que encarar isso. Então, como que a gente tem que ir para o mundo como ele é? Empresa, investe aqui porque para você vai ser bom em termos de marketing. 80% das empresas que investem em ações de empoderamento feminino são mais lucrativas. Equipes diversas nas empresas. O último relatório da McKinsey provou. 71% de equipes diversas tomam decisões melhores e mais lucrativas para as empresas. Então, o que a gente precisa de mostrar? Diversidade, empoderamento feminino e pauta das mulheres com prerrogativa para resultado. Não como mudança do mundo. Porque talvez eu não te convença que isso vai mudar o mundo. E nem é minha intenção. Mas talvez eu te convença que isso aqui é prerrogativa de resultado. Porque a Heineken, porque a Ambev, porque as grandes empresas já entenderam que o caminho é esse. Que fazer esse tipo de marketing é apelativo. Então, essa parceria também, a gente precisa de saber navegar nesse sentido para entender que isso é uma possibilidade. A mesma coisa, vamos lá, vamos colocar do ponto de vista dos políticos, né? Vão ter vários políticos que vão continuar falando várias bobagens a respeito da violência contra a mulher. Vocês lembram da Maria do Rosário, que falaram para ela que só não estupram ela porque ela não merece. Se essas pessoas não passarem a ser comedidas através da mídia, ou seja, através de nós como sociedade, para a gente mostrar para elas, olha, existe um basta aqui, existe uma opinião popular forte, elas têm que, no mínimo, sentir vergonha. Então, a gente também tem que ir por essas estratégias para conseguir chegar nessas pessoas e demonstrar a importância da causa. E você quem faz a articulação, articulação, senhores, né? A minha diretora de relações institucionais aqui, né? Não é à toa. Quem dera. Por favor. Falou muito bem. Você quem faz a articulação com essas Isso. pessoas jurídicas também, né? Isso. Muito bom. Estamos nesse processo, um processo de disputa, né? Disputa muito grande de pauta também. Porque tem muita gente que quer tratar esse assunto de uma maneira rasa, às vezes, né? Está dizendo o seguinte, que existe uma bondade encenada. Na verdade, assim, você percebe que está todo mundo aproveitando dessa pauta. Absolutamente. E aí você entra para surfar nessa onda porque ela é relevante demais. É isso. Ou eu vou né? aguardar 250 anos para mudar o mundo. Não, mudar a cabeça das pessoas. Imagina, você quer fazer porque é lucrativo, tá tudo certo. Entendi. Vamos fazer. E você tem visto você tem conseguido se conectar às empresas de Belo Horizonte? Isso E está aí- acontecendo na prática? Temos conseguido, a Dani fala muito isso e eu concordo muito, que a gente sempre tem que olhar para o copo meio cheio e meio vazio, né? Falar de sonho é assim. Então, a gente olha para muito do que a gente ainda tem que alcançar, mas a gente fala às vezes, pô, tem só um ano e já conquistamos tanto, assim. Então, acho que a gente já ocupou muitos lugares importantes em cenas de pequenos negócios em Belo Horizonte, em cenas culturais, em grupos de apelação artística mesmo. Então, acho que a gente conseguiu estar em espaços onde um ano talvez a gente nunca imaginou estar, sabe? E muito por uma característica da casa de conversar com todo mundo. A gente não acredita num trabalho sectário. Então, a gente tem unido pontes, tem sido muito aberta ao diálogo, porque o nosso objetivo não é fazer militância rasa com essa pauta. É verdadeiramente impactar a vida das mulheres. Exatamente. Sabe uma coisa? Quando eu estava na faculdade, eu comecei a entrar nos movimentos feministas de dentro da universidade, onde a gente discute teoria feminista, né? Então, a gente é liberal, é radical. Quais são as diversas teorias do movimento feminista? Entendendo o feminismo como nada além de igualdade entre homens e mulheres. Ponto, né? E aí, uma das coisas que me afastou disso foi porque a gente só fala pra dentro da bolha. A gente não transforma a vida das mulheres de maneira real. Então, aquela mulher que tá lá na comunidade apanhando do marido, ela gosta do feminismo? Não. Porque ela escutando balanço geral que o feminismo é coisa de louco. Eu não tô conversando com aquela radical, mulher. né? De radical. Entende? Porque a pauta que é vendida, às vezes, em torno do feminismo é uma pauta que eu me importo muito pouco com ela. Porque, no final do dia, o que a gente quer é transformar a vida das mulheres. Eu ainda insisto no termo feminismo, porque eu acho que é um termo que é muito recheado de preconceitos, mas que a gente tem que desmistificar. Né? Quando eu vou perguntar para as pessoas se elas se consideram feministas, eu acho que a pergunta é muito simples. Você é a favor de homens e mulheres ganhando o mesmo salário, ocupando o mesmo cargo? Sim. Você acha que o homem tem posse sobre a mulher e tem direito de bater nela? Não. Você acha que as mulheres têm direitos jurídicos, de voto e tudo mais igual aos homens? Sim. Então você é feminista. Ponto. A pauta é simples. E hoje é tão complexa, né? Já porque entraram tantas questões em relação a esse termo. E distorcem, né? É interessante distorcer. Total. É muito interessante. Você está trazendo. Porque aí de se distanciar, então... não quero falar disso. Sim. Né?
Se feminismo é isso, não quero falar disso, o problema perpetua, né? E ninguém faz nada. Exato. O objetivo maior é comunicar. Vocês querem comunicar para essas mulheres, Sim. né? Nós sacamos que nosso impacto vem desse lugar. O trabalho que a gente quer fazer vem desse lugar. Claro, a gente quer concluir, né, e executar todos os nossos planos para além disso, que é ter a nossa casa, o nosso lar de acolhimento novamente e continuar exercendo o nosso trabalho, mas a gente entendeu que prevenir é o nosso trabalho e nossa prevenção vem da comunicação, da nossa conscientização, desse trabalho que a gente vem construindo. Então, e o trabalho que a Laura traz hoje, ele vem trazer o como a gente vai comunicar, para quem que a gente vai falar. Então, a Laura traz esse aparato para o nosso trabalho hoje, e que é abrir essas portas, para onde a gente vai, com quem que a gente vai falar dessa vez. E a Laura traz isso para a gente muito bem. Sim, essa lucidez, né, para realmente entender onde é o lugar do sonho e o que é possível agora. E eu vejo, né, o trabalho de vocês é fazer o que é possível agora com o que a gente tem, né? Sim. E a comunicação como ferramenta para que isso aconteça. Né? E não se enganem, a gente erra demais nesse 1 ano. Esse 1 ano foi praticamente para aprender e no erro. Roda, né? E assim, o nosso maior desafio hoje é justamente acertar os ponteiros, porque a gente começou com um propósito muito grande, com um sonho muito grande, sem experiência nenhuma. Né? Como a gente conversou aqui no início, no off, eu não sou da área social, eu não sou assistente social, eu não trabalhava no terceiro setor. Então, nesse 1 ano, eu aprendi sobre documentação, sobre contabilidade, sobre os meios, a parte burocrática de se ter porque não basta o desejo do seu coração de salvar mulheres. Não basta. Isso me mata. Existe por gestão, dentro, né? Porque eu tenho que ter alvará, e eu tenho que ter inscrição no conselho, e eu tenho que ter 1 ano de projeto de CNPJ para poder fazer. E o meu CNPJ tem que ter inscrito de uma forma. Minha contabilidade de primeira fez meu CNPJ totalmente errado. E a gente está lutando para consertar a nossa documentação. E, gente, e eu falo, bom, desesperador, mas tudo bem, eu só tenho 1 ano de projeto, sabe? Inclusive, tem pessoas que entraram no nosso projeto e falaram, não, que eu sou especialista nisso, e aí a gente tem que fazer isso. Na hora que viu a realidade do projeto, ele falou assim, não, vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo não é o ideal, eu vou sair. Tipo assim, a gente está construindo... Opa, foi mal. A gente está construindo o ideal. A gente está aqui para todo mundo construir junto. Se você está querendo pegar uma coisa pronta, realmente está no lugar errado. Porque 1 ano de projeto, a gente tem... a gente tem contato aí com outras ONGs e tal. As pessoas... eu fui participar do curso do CMAES lá, do Conselho. Tem projeto que está se inscrevendo agora, com 10 anos depois de ONG. E eu já estava lá no curso do conselho, tipo assim, não, vou me inscrever e tal, toda empolgada. E eu falei, nossa, o projeto conseguiu agora, 10 anos depois, se organizar para que ela se inscreva no conselho. E aí que eu fui me colocando o pezinho no chão e falei, peraí, realmente não é só ter a vontade, o calor no peito, o fogo no coração de fazer as coisas acontecerem. Eu preciso... Tem os processos. E aí, esse 1 ano e meio, a gente está aprendendo os processos, né, Laura? Total. A gente está acertando os nossos ponteiros e, mesmo assim, a gente já acertou muito. E pensando, assim, nessa missão compartilhada, hoje, queria que uma de vocês olhasse para a câmera e realmente falasse com essa pessoa que está sensibilizada com a causa e que deseja doar. Né? Então, a gente precisa ter esse encontro. E para esse encontro acontecer, como que faz? A gente tem um Instagram? Como que funciona esse acesso a vocês? A Laura é boa nisso, eu vou deixar. Tem diversas formas. Eu acho que a primeira delas é não negar que a violência contra as mulheres existe. Essa pauta ela tem sido fruto de muita polêmica. E o primeiro ponto é a gente voltar aos dados e à realidade. Então, a realidade não se nega, né? A cada 8 minutos, uma mulher é estuprada no nosso país. Mais de 3 mil mulheres só em Minas Gerais foram vítimas de feminicídio ano passado. O que é feminicídio?
quando a mulher é morta única e exclusivamente pelo fato de ser mulher. Então, que a gente consiga olhar para esses dados e entender que eles são parte de uma realidade concreta. E que a roupa que a mulher usa não é responsável por isso, que a trajetória dessa mulher não é responsável por isso, e que, como mulheres, a gente precisa de ser ponte. A maior arma do machismo e do patriarcado é a rivalidade feminina. Alguém colocou na nossa cabeça que a gente está aqui competindo. Não sei pelo quê. Quando, na verdade, quanto mais juntas a gente caminhar, mais os cenários vão se abrir, né? Representatividade importa quando a menininha que está passando ali fora vê todas nós aqui, eu arrepio de falar isso, no microfone ela fala, poxa, eu posso ser jornalista, eu posso ser juíza, eu posso ter direito de fala, porque esse espaço não está sendo ocupado só por homens. Então, nosso projeto é para poder falar de combate à violência a partir de um instrumento de empoderamento, para que as mulheres não se vejam dependentes do ponto de vista emocional dos seus parceiros, nem dependentes financeiramente, para que elas tenham a capacidade de construir a própria trajetória. Então, faça parte da Casa das Marias. O nosso Instagram é casadasmarias.bh. Para doar, tem a nossa chave Pix por lá, mas também tem outras formas de contribuir, se tornando uma voluntária, participando dos eventos. A gente hoje tem muita demanda, por exemplo, de psicólogas, então talvez se você seja uma psicóloga ou uma estudante de psicologia e puder estar ouvindo a gente tem muito essa demanda, né? Eu sei que tem muitas mulheres também com vontade de ajudar, homens também, eu falo muito isso, a gente não é sectário, a gente entende que os homens são aliados nessa luta e o nosso objetivo aqui não é guerrear, é entendê-los como parte desse debate. Porque quando a gente estiver numa mesa de boteco, todo mundo bebendo, e tiver uma piadinha machista e o homem se levantar, é muito poderoso. Quando ele virar e falar, não, você tá sendo machista. Não porque é minha irmã ou minha mãe, porque sempre tem essa, mas eu também tenho irmão ou mãe. Mas porque é uma mulher que tá ali. Então, acho que é muito importante contar com os homens como aliados dessa causa. E para poder finalizar, você falou dos nossos produtos, pontos de acolhimento e tal. A gente teve uma conversa sobre isso. E complementando o que você falou, é não achar que a violência contra a mulher está distante, né? Que tá na televisão, ou é um caso que... Eu tenho certeza absoluta que uma mulher que você conhece já sofreu violência. Se você me conhece, eu sou uma mulher que já sofreu violência. E não achar que isso é um assunto distante, no imaginário, ou que está sendo midiático, né? É uma pauta importante e urgente. E eu tenho uma filha mulher, me preocupa muito a construção dela, né, e o lugar do espaço dela na sociedade e as experiências que ela vai ter quando eu não estiver por perto, por exemplo. É importante a gente pensar sobre isso nas nossas crianças, no que a gente está construindo lá na frente. E agora, falando sobre apoiadores, um projeto social não quer dizer que a gente não precise de recurso, que a gente não precise de apoio. A gente não é lucrativo, mas a gente precisa de recursos para que a gente cumpra o nosso propósito, né? Então, se você está nos escutando, se você se identificou com algo do que a gente conversou aqui hoje, a Casa das Marias é um projeto novo e que precisa desse apoio. Vamos apoiar um projeto pequeno que quer ser grande e que quer impactar a vida de muitas mulheres. A gente tem o sonho e a ambição de transformar a vida de muitas mulheres pelo país. A gente não quer ficar, claro, começando por Minas Gerais, que é urgente. A gente sabe que o nosso estado está numa situação muito complicada nesse sentido, mas a gente quer ampliar o nosso projeto para o país, assim. E as camisas também, se você puder falar. Nós temos a venda das camisas. Essas são as últimas unidades, gente. Infelizmente, essa camisa é linda demais. Até a gente chegar nesse resultado, a gente tentou várias camisas, vários fornecedores. E aí a gente chegou nessa camisa, que ela é, assim, muito especial. Gente, eu já lavei essa camisa umas 50 vezes, porque eu sempre uso ela nas nossas palestras e tal. E é um tecido maravilhoso, é 100% algodão. A estampa, né, como a gente estava conversando antes, ela é muito especial porque ela fala do pé que brotamos Marias. A nossa missão é brotar Marias por aí. Então, vem um pouco do Djavan ali, mas tem um propósito essa frase. E a gente está com as últimas unidades porque a gente está querendo mudar a frase, mas, então, se você quiser apoiar o projeto, a chance é agora. Vem ajudar, vem divulgar o trabalho da casa. Enquanto a gente não transformar a nossa indignação em coragem, infelizmente a realidade ao nosso redor vai continuar da forma como ela tá. E aí cabe a nós, daqui 30, 40 anos, poder falar, peraí, eu contribuí grão em grão para que essa realidade se moldasse
ou para que a internet se tornasse um lugar um pouco mais polêmico. E o nosso convite aqui é esse, para que essa realidade também se construa. Muito bom. Meninas, eu quero agradecer a presença de todas. A gente teve aqui um podcast Coragem e Missão, né? Um podcast cheio de coragem e cheio de missão. Eu desejo tudo de bom e eu tenho certeza que vem muitas coisas boas daqui para frente para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite, gente. É um espaço eu estou muito honrada de estar aqui e ocupar esse espaço, ter um episódio do Territórios Sociais para nós, para falar sobre isso, não só do projeto Casa das Marias, mas do assunto, né? É muito legal estar aqui. Estou muito feliz e muito obrigada mesmo. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, assim, de participar de um podcast, falar sobre um sonho. É incrível. Que bom, voltem sempre. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu queria agradecer também, meninas. Obrigada pela oportunidade de fala, principalmente, né? Por abordar esse tema, pra gente é extremamente importante. Que outras pessoas escutem, né? Sobre esse tema, se conscientizem e saibam que a gente está aqui. A gente está aqui para acolher todas vocês, para saber que não só, né, nossos amigos, nossos parentes, mas todo mundo que precisa de um acolhimento de alguma forma, né? Essa é a nossa missão, nosso propósito. E é isso, muito obrigada. Obrigada. Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais.